Muito boa tarde para você que está ligadinho aqui no Ver Mais, junto com a gente até as 3 horas da tarde. Já vamos começar então o programa de hoje falando de saúde. Nessa semana o assunto são as joanetes, ou os joanetes, e também as outras patologias dos pés. Agora então no quadro Fala Doutor. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Hardt, que é ortopedista. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Maria. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Feliz ano novo para você. Feliz 2019 para todos nós aí. Amém. Um ótimo ano. Doutor Marcelo, vamos lá então. Eu acho que uma das doenças mais conhecidas é a joanete, né? Isso. Que a gente mais escuta falar, enfim, que a gente vê por aí. O que é o joanete? Então, joanete é uma deformidade, né, que forma-se através do primeiro raio do nosso pé. Ele envolve, então, o osso do metatarso, que é um osso ainda do pé, e mais o nosso dedo maior, o primeiro dedo, né, o famoso dedão. Então, esse dedo, ele acaba fazendo uma deformidade, ele roda externamente, fazendo com que a gente tenha uma saliência, então, nessa região, aquele termo que a gente conhece popularmente como joanete, né, e que a gente usa no termo científico como hallux valgus. Hallux valgus. Isso. Uhum. O que a gente quer saber, assim, se isso traz algum mal para a saúde também, porque a gente sabe que esteticamente não é lá aquelas coisas, certo, né? Mas tem alguma gravidade para a saúde mesmo? Então, ele não gera nenhuma gravidade, né? Ele tem uma alteração em relação à nossa pisada, em relação a uma saliência que acaba formando um atrito, gerando sintomas, gerando uma inflamação, gerando uma calosidade, né? E isso gera, sim, para os pacientes, então, um desconforto, né? Além dessa questão que a gente comentou também da alteração de estética, né? Uhum. Essa alteração estética, sim, incomoda principalmente pessoas mais jovens, mulheres, né? Que acabam, então, tendo uma preocupação maior com essa questão também da estética. A indicação do tratamento sempre ela é voltada para a questão sintomática, né? Os pacientes que acabam tendo algum desconforto, que tenham as queixas, dificuldade para usar determinados tipos de sapatos, né? Fatores que acabam agravando, então, esses sintomas e que devem ser intervidos para a gente ter uma melhor qualidade na saúde dos pés desses pacientes. Doutor Marcelo, há até uma discussão sobre as causas, né? Isso. O que é que causa? Alguns médicos acreditam que é puramente genética, né? Tem que vir no DNA, enfim. E outros dizem que não, que tem fatores externos também que podem, né, acabar agravando ali o problema. Isso. O que a gente pode dizer sobre isso? É uma doença que a gente chama de multifatorial, então, né? Como você comentou, são os fatores intrínsecos com os fatores extrínsecos. O fator preponderante mesmo é o fator genético, é essa carga hereditária que a pessoa acaba recebendo e ao longo da vida ela vai desenvolver dependendo desses outros fatores envolvidos, né? Os fatores intrínsecos como a conformidade dos pés, o tipo da pisada, o tipo do desenvolvimento ósseo do paciente, a congruência entre a articulação dos ossos do pé com os ossos dos dedos, né? E esses fatores somados então com os fatores extrínsecos, né? Os fatores externos, que são os calçados de bico fino, salto alto, o tipo de trabalho da pessoa com um sapato fechado, com uma ponteira, todos são fatores que acabam influenciando também essa parte. Quando somados, então, esses fatores juntam uma carga genética mais preponderante para essa questão, acaba se desenvolvendo. E você até comentou da questão do sapato fechado, às vezes mulherada que usa muito para trabalhar, e às vezes é inevitável, você tem que usar né, o salto para trabalhar. Uhum. Nesse caso, tem como evitar alguma coisa que você possa fazer antes, né, para evitar que a joanete apareça? Então, a carga genética é um fator que vai influenciar nessa questão também, né? Mas os pacientes eles têm que, às vezes, adequar também em relação ao seu trabalho, conversar, às vezes, na sua empresa, ou dependendo da sua função, tentar usar ao mínimo esse tipo de calçado, se tiver... De tempo, às vezes, de tempo, né? Às vezes, esse calçado, se tiver esse fator genético, né, também envolvido, essa característica de que possa causar. Para isso, que nem a gente comentou em relação a tratamento, a gente tem alguns fatores que a gente tenta utilizar para diminuir os sintomas e ao mesmo tempo também evitar uma progressão do desenvolvimento da deformidade, né? Uhum. E aí com isso fazer com que o paciente então evite de ter uma progressão e que isso ali se estabeleça, ela possa usar o seu calçado, possa fazer as suas atividades sem maiores problemas e sem às vezes precisar chegar num tratamento cirúrgico, né? Uhum, porque o tratamento cirúrgico é a última coisa.
Sim. É a última saída. Antes disso, tem algumas outras maneiras, tem algumas né? alternativas, dependendo, tem casos que a gente às vezes recebe já no consultório, já bem avançados, né, que a gente realmente não tem às vezes muita saída. Porém, tem alguns casos às vezes mais iniciais, quando tem só um atrito, tem uma deformidade mais leve, uma saliência ali um pouco pequena, a gente consegue às vezes controlar com medicações, com alguns fatores, né? Mas dependendo, né, desse fator que a gente comentou de hereditariedade, ao longo da vida, isso pode se tornar mais grave, pode aumentar essa deformidade e acabar precisando, às vezes, de algum procedimento, né? O procedimento cirúrgico, diferente do que se tinha anteriormente, né, já evoluiu muito, tanto a questão cirúrgica quanto o pós-cirúrgico, né, a recuperação pós-operatória. Então, tudo isso, existem técnicas hoje muito menos invasivas, que a gente consegue fazer cirurgias mais rápidas, menos agressivas para o paciente, e também uma recuperação já muito mais tranquila, permitindo que o paciente já saia após a cirurgia com um calçado adequado, podendo apoiar o calcanhar já nos primeiros dias, depois já com um apoio também mais precoce, podendo ter uma recuperação bem mais tranquila. É porque a gente escuta muito falar isso, exatamente, que é uma recuperação chata, né, dolorosa, às vezes delicada pelo Sim. fato de não poder colocar o pé inteiro no chão, mas que bom que isso vem evoluindo, né, assim as pessoas vão poder fazer mais. Inclusive chegou um relato de casa, vamos dar uma olhadinha aqui no WhatsApp. A Tere mandou assim: eu fiz uma cirurgia nos 2 pés. O direito tinha um osso mais saliente. Foi a melhor coisa que eu fiz, pois eu sofria muito com dores nos pés. Tá aí a Tere falando, então, dando até um relato justamente disso que a gente falou, de cirurgia, né? Que ela era uma coisa que incomodava antes e que agora está bem mais tranquila. Inclusive que até, eu acredito que você, depois de ver muitos pacientes, deve receber muitos agradecimentos, né? Por conta disso. O paciente, ele tem uma resposta muito significativa, principalmente os que têm uma atividade maior, um fator de atividade física ou mesmo de trabalho, né? Então, eles têm um relato realmente de uma melhora bastante significativa nessa qualidade de vida para eles. Que bom, então. Doutor Marcelo Hardt, ortopedista, então, falando com a gente aqui sobre o Joanete. A gente queria falar, na verdade, de todas as patologias dos pés, mas o Joanete aí rendeu. Principal, então. Vamos voltar, então, outro dia, doutor? Pode ser? Para a gente falar das patologias dos pés e tirar as dúvidas do pessoal de casa. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado.